aqui os trabalhos nessa tarde. Senhoras e senhores senadores, nesta longa trajetória de nossas vidas, nos deparamos com muitos desafios, inclusive o desafio da própria existência. Nunca imaginei que fosse passar por um momento que estou passando, como hoje estou passando aqui no Senado Federal. Profundamente sensibilizado e particularmente emocionado, dirijo-me a Vossas Excelências, consciente da minha responsabilidade. É difícil expressar aqui com exatidão a dor, a angústia e a tristeza do povo catarinense com o passamento prematuro e inesperado do ilustre e eminente senador Luiz Henrique da Silveira. Será essa a primeira vez que me pronuncio desta tribuna, sem encontrar nesse plenário, presidente, o semblante firme, proeminente, o olhar atento, cuidadoso, o gesto acolhedor, de incentivo do sempre líder, do meu amigo, do meu professor, do meu mestre, Luiz Henrique da Silveira. Deste universo de sentimentos inéditos que trago em meu peito hoje, um vazio me visita, provocando tão inesperada perda. E ainda é com perplexidade que leio as notícias sobre o sepultamento do nosso senador. Ainda possuído pela angústia, pela saudade e pela tristeza. O Brasil perdeu um homem de imenso valor. Santa Catarina, um filho ilustre. E eu, um amigo e um líder. O Senado da República perdeu um político de rara inteligência. Luiz Henrique da Silveira foi um homem incansável, de ideais inabalável e de uma generosidade incomum. Tenho a convicção que Luiz Henrique da Silveira realizou mais do que qualquer outro político catarinense do seu tempo. Transformou sonhos em realidade e nos deixa um grande legado. Ele deixa conosco um trabalho de realização e de prosperidade em Santa Catarina. Leva com ele, senhoras e senhores senadores, um pedaço da história de Santa Catarina. Leva com ele um pedaço da história do seu partido, o PMDB. E deixa a saudade e a incerteza de que agora temos que caminhar sem o grande líder. Foi um cidadão do mundo, culto, leitor ávido, apreciador da boa música, entusiasta da cultura como elemento catalisador do desenvolvimento social. Viveu e morreu na sua amada Joinville, imortalizada em sua frase, abre aspas, estar em Joinville é estar longe de Joinville é sentir uma dor no peito, uma dor na alma, uma dor que só se acalma quando chego na curva do arroz. Naturalmente, a curva do arroz é uma curva de chegada nas proximidades, então, da nossa querida Joinville. Luiz Henrique nos deixa uma visão rara de mundo. Nos faz sentir uma imensa saudade. Luiz Henrique é e será um homem insubstituível. Santa Catarina, senhor presidente, procura hoje, envolvida em densa bruma de orfandade, um líder como governador
e o senador foi. Nenhuma sociedade ou partido político está pronto para perder tamanha figura. E agora temos que caminhar sem a mão segura do grande líder. Haveremos de levar em nossos corações seus ensinamentos, seus valores, acalanto precioso em hora de tamanha perda. Recentemente, cunhou um imortal ensinamento ao avaliar a disputa aqui nessa casa. Mistura de desejo e sonho, que ele sempre teve, de conduzir a presidência desta augusta casa. Abre aspas. Fui derrotado? Não. Fui um vencedor, porque combati o bom combate. Fecha aspas. Ativo, sempre foi um vencedor. Exerceu 12 mandatos consecutivos, com a chancela sempre do voto democrático. Esse era Luiz Henrique da Silveira, e é justamente um dos seus bons combates que devemos reorientar nossos destinos e sonhos, nossas esperanças e desejos. Na esfera estadual, lá em Santa Catarina, foi um administrador público corajoso, inovador, promoveu uma revolução, levando o seu governo para o interior do estado de Santa Catarina e deixou 3 marcas inconfundíveis. A política da descentralização, valorizando tremendamente o municipalismo e fazendo com que o interior fosse protagonista da sua própria história. Implantou uma administração moderna, visionária, implantou as secretarias regionais em praticamente todo o estado de Santa Catarina, aproximando o seu governo da sociedade geral como um todo. O programa de interligação asfáltica de todos os municípios catarinenses transformou os 295 municípios. Graças a Luiz Henrique da Silveira, todos os municípios catarinenses têm pelo menos um acesso asfaltado. E também dedicou atenção especial à área do turismo e ao desenvolvimento regional, com a construção de inúmeros centro-eventos, como integradores da cultura e do lazer que ele tanto amava. Na esteira de sua visão de desenvolvimento, promoveu a cultura, desenvolveu o turismo como sinônimo de excelência, ampliou divisas comerciais e econômicas por meio do agronegócio e da indústria. Promoveu a geração de empregos e perseguiu níveis de educação e desenvolvimento humano só vistos em países de primeiro mundo. Ao refletir ainda sobre as realizações do governador e senador Luiz Henrique da Silveira, tem um sentimento muito claro, que ele ainda guardava muitos sonhos. Acalentava viver um Brasil sonhando em sua juventude. Luiz Henrique tinha um sentimento vivo e forte. Ainda faltam reformas, faltam mudanças, mas, sobretudo, deve haver vontade e determinação. Hoje, aqui dessa tribuna, tenho certeza também de que recai sobre nós, os 81 representantes do povo brasileiro no Senado Federal, eleitos pelo voto popular, assumirmos esse papel de protagonista principal das mudanças. Devemos ser os agentes das mudanças, das transformações que a sociedade brasileira tanto aguarda e precisa, e que era almejada tanto pelo nosso mestre e pelo nosso líder. Luiz Henrique trazia em seu cerne, senhor presidente, energia suficiente para fazer a sua parte. Era um defensor feroz de uma revisão, de um novo modelo, de um novo pacto federativo, para que este seja capaz de reduzir a concentração da arrecadação dos impostos na mão da União
que detém hoje praticamente 2/3 da arrecadação tributária do país. Afirmava que os demais entes federados estão, abre aspas, imobilizados e envolvidos à beira de um colapso, fecha aspas. E tinha razão, tinha muita razão. Em outra mão, Luiz Henrique empunhava fartos argumentos na busca por ampliar o debate sobre a necessidade da tão propalada reforma política. A reforma das reformas. Defendia que todos os mandatos deveriam ser de 6 anos, justamente para tirar o país do chamado estado de emergência. Criticava retumbantemente os pleitos sucessivos e os altos custos das campanhas eleitorais. Também propunha com veemência a renúncia dos mandatos dos candidatos à reeleição para presidente da República, para governadores e para prefeitos. Sempre fez política pelo exemplo. Quando disputou a eleição para o governo do estado de Santa Catarina, renunciou ao mandato para disputar o cargo e venceu. E em seu terceiro pilar, e não menos importante, fez ecoar dentro desta casa a aprovação de substitutivo de sua autoria, o qual vislumbrava o fim da guerra fiscal. Sonhou em pé e avaliou, abre aspas, são passos decisivos para o país caminhar rumo às tão almejadas reformas, tanto tributária quanto do Pacto Federativo. Fecha aspas. Destaca-se ainda o empenho na relatoria do Código Florestal, dentre outros tantos projetos importantes que ele aqui relatou. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao saber, do alto desta tribuna, que não encontrarei mais o olhar fraterno do amigo, do líder Luiz Henrique da Silveira, justamente daí, onde vossas excelências estão a me olhar agora, é que uma certeza me invade. Busco em Saint-Exupéry o socorro para expressar meu mais profundo sentimento. Aqueles que passam por nós não vão sós. Você me concede uma parte, senador Daí? Já concedo uma parte para Vossa Excelência. Aqueles que passam por nós não vão sós. Não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Concedo agora uma parte para Vossa Excelência, senador Moca. Senador Dário Berg, eu conheci o nosso senador quando ele virou presidente nacional do nosso partido. Depois a convivência, ele era muito próximo também do nosso saudoso senador Rames Tebet. Enfim, conheci Luiz Henrique ainda eu, deputado estadual, ele já líder da bancada do PMDB, ainda na época do doutor Ulisses. E nada me deixou, nos últimos tempos, mais triste do que essa perda, porque ele, nos últimos tempos, e principalmente, recentemente, num convívio mais próximo, quando da sua disputa aqui para a presidência do Senado, eu passei a conviver diariamente. E aí você se aproxima, né, não só do político, você se aproxima do cidadão, do chefe de família, né, da pessoa que ele sempre foi. E eu quero lhe dizer que, também com muita tristeza, que fui ontem a Joinville prestar a minha última homenagem a esse grande amigo. A esse grande amigo, como ele mesmo dizia, e eu costumo dizer lá no Mato Grosso do Sul, do MDB velho de guerra, porque eu
ele sempre foi uma referência muito grande para aqueles que estão e que militam no PMDB. Então, eu quero, ao me solidarizar com Vossa Excelência, e mandar um abraço. Fiz isso pessoalmente, mas principalmente a dona Ivete e aos seus filhos, e dizer que, nesta casa, ele só deixou uma recordação, bons amigos, e eu digo sempre, o senador Luiz Henrique é um exemplo de um homem que honrou o mandato, é um exemplo de postura política, de dignidade daqueles que querem ver um país mais justo, mais fraterno e, sobretudo, mais honesto. Senador. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra, uma parte, para o senador Bezerra. Dário Berger, acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência, a gente percebe que a emoção, o embargo da sua voz, traduz a imensa tristeza, a imensa dor que o povo de Santa Catarina está possuído pelo desaparecimento repentino do nosso querido amigo, senador Luiz Henrique da Silveira. Eu tive a alegria de conhecer Luiz Henrique no início da minha caminhada na vida pública. Cheguei ao Congresso Nacional em 1987, como deputado federal, e encontrei Luiz Henrique já como um dos grandes do PMDB. Tive o privilégio de ter sido seu vice-líder na Câmara dos Deputados. Depois, testemunhei como prefeito de Petrolina a presença de Luiz Henrique como ministro da Ciência e Tecnologia do nosso país. A minha alegria de voltar ao Congresso Nacional desde 93 para ter a companhia de Luiz Henrique aqui no Senado Federal. Estivemos juntos na sua luta para que ele pudesse chegar à presidência do Senado Federal e convivi de perto poucos meses. A gente lamenta porque Vossa Excelência foi muito feliz. O Senado Federal perdeu um dos seus grandes políticos. Santa Catarina perdeu talvez a sua maior liderança, a sua maior referência. E vai fazer falta ao Brasil, nesse momento de crise, de transformações que a nossa sociedade vive. Luiz Henrique certamente daria uma contribuição para que a nau brasileira pudesse atravessar esses mares revoltos e chegar, como todos nós queremos, a um porto seguro. Portanto, receba a solidariedade que vem de Pernambuco, do carinho que todos os pernambucanos tinham por essa figura exemplar, emblemática do MDB, do PMDB, de um grande construtor da Constituinte Cidadã, de um grande ministro do Estado, de um grande governador, de um grande prefeito, apaixonado que era pela causa municipalista, um brasileiro na acepção da palavra. Portanto, o abraço e a solidariedade nesse momento de dor que o povo de Santa Catarina sente. Obrigado a Vossa Excelência. Concedo a palavra, então, ao eminente senador Cristóvão Buarque. Em seguida, senador Lindenberg Faria. Senador Dário, eu quero dizer que seu discurso tocante usou a palavra-chave de legado que nos deixa Luiz Henrique. Mas ao lado dessa palavra tem uma outra que ele nos deixa, é o desafio. Quando eu tomei conhecimento da notícia e não pude ir ao velório dele, a primeira coisa que me veio à cabeça, além da tristeza de perder uma figura como ele, que é uma figura muito especial, foi do desafio que ele nos deixa. Primeiro, nesta casa lutar para fazê-la mais próxima das aspirações do povo, fazer suas direções mais próximas das decisões coletivas de nós, senadores. Ele morreu sendo o símbolo da nossa luta pela renovação do Senado, graças à sua candidatura à presidência.
Esse é um desafio que ele nos deixa. Vamos ter que enfrentar isso sem a presença dele, mas vamos ter que enfrentar, sem dúvida alguma, daqui para frente. O segundo desafio que ele nos deixa é que ele era um dos raros políticos brasileiros com uma visão muito clara de progresso baseado em ciência e tecnologia, que quando foi ministro ele praticou de uma forma tão intensa, e aqui também nessa casa ele sempre fez questão de participar do debate sobre o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Além disso, o seu compromisso com a democracia, em todas as formas, da maneira mais transparente possível, faz com que ele nos deixe desafios. No seu caso, mais ainda. Porque, no seu caso, além desses, como senador da República, o senhor tem o desafio de lutar para que o Estado de Santa Catarina substitua esse líder, que, como o senhor disse, talvez tenha sido o maior que Santa Catarina teve ao longo de muitas e muitas décadas. Parabéns a Santa Catarina por ter tido um brasileiro como Luiz Henrique. Senador Cristóvão, vai ser impossível substituir o eminente senador Luiz Henrique. Eu passo a palavra, então, para o eminente senador Lindenberg Farias. Senador Dário, eu quero aqui trazer minha solidariedade a Vossa Excelência, a todo o povo de Santa Catarina, e dizer que essa casa perde muito. Cada um de nós viveu a sua forma junto com o senador Luiz Henrique. Eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e o senador Luiz Henrique era vice-presidente, mas era um período eleitoral e ele, na verdade, co-presidiu uma sessão. Eu presidi a Comissão de Assuntos Econômicos, a outra sessão, a reunião era presidida pelo senador Luiz Henrique. E o que me impressionava no senador Luiz Henrique é que era um daqueles políticos que não se move pelo pragmatismo barato. Um homem de ideias, de projetos, que começou sua vida pública há muito tempo, foi seguidor de Ulisses Guimarães, amigo de Ulisses Guimarães, ministro da Ciência e Tecnologia. Agora, quando Vossa Excelência fala sobre a questão federativa, eu queria destacar aqui um ponto nas ideias de Luiz Henrique que eu acho que o Brasil tem que aprender. Ele era o maior entusiasta da tese da descentralização. Descentralização, tanto quando a gente discute, quando fala de governo federal, mas descentralização que ele implementou no seu governo. Quando você ia conversar com o senador Luiz Henrique sobre o sucesso de sua administração, e ele foi reeleito e saiu com aprovação de 80% da aprovação popular, ele dizia: o sucesso do meu governo foi porque eu fiz um processo de descentralização. Eu fui candidato a governador. Tive umas 20 reuniões com o senador Luiz Henrique, se não foi menos, discutindo esse processo, porque eu queria fazer no estado do Rio de Janeiro. O que fez o senador Luiz Henrique? Ele dividiu o estado de Santa Catarina por regiões e fez uma coisa... Dividiu o estado de Santa Catarina em regiões, mas não só isso. Em cima de critérios, ele dividiu o orçamento. E mais ainda, quem decidiu o que ia ser investido naquela região, em cima daquele orçamento, era um conselho que tinha participação de prefeitos, de vereadores, da sociedade civil, de entidades. Ele entendeu essa distância que existe entre as pessoas, o eleitor e o governante. Então, esse é um ponto que eu acho que nós tínhamos que entender, porque hoje, quando a gente vai discutir a nossa representação política, há um distanciamento muito grande. O senador Luiz Henrique teve essa sensibilidade. Eu me lembro, e eu não quero me alongar, vamos ter uma sessão aqui para passarmos uma tarde inteira falando sobre o senador Luiz Henrique. Na Comissão de Assuntos Econômicos, ele era um homem com 75 anos, antenado, cabeça à frente. Foi dele, ele insistiu com a gente lá, ele dizia o seguinte: não pode ter mais essas reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos em que a gente distribuía a pauta em papéis, eram páginas e páginas ali, ele disse, é um absurdo. Ele que incentivou aquele processo que nós fizemos e hoje, quando a gente vê, tem um processo de informatização. Mas eu queria encerrar, por fim, para dizer como é lamentável
ao saber da morte do senador Luiz Henrique, eu me lembrei dele aqui um mês e meio atrás, nesse plenário, falando sobre uma injustiça cometida contra ele. Logo, o senador Luiz Henrique, que todos nós sabemos aqui, não existia pessoa mais íntegra do que o senador Luiz Henrique. Mas ele sofreu uma coisa, e isso tem muito a ver com essa onda de criminalização da política, onde às vezes a pessoa, antes de existir um processo, é quase que condenada. E fizeram com o senador Luiz Henrique, sinceramente, uma grande covardia, que deve, nesses últimos um mês e meio, 2 meses, ter atormentado ele muito. Que foi o início de um processo de investigação que logo saiu na cadeia de televisão. Sabe por quê, senador Regufo? Porque diziam que ele tinha pedido uma vaga no hospital para internar uma pessoa. Quão bárbaro é isso? E, na verdade, não era um hospital privado, mas é um desconhecimento de que é a vida pública. A gente está em contato com as pessoas. Eu só lamento, senador Luiz Henrique, pelo homem que foi na vida inteira, ter tido esse constrangimento no final da vida dele. E eu sei como isso deve ter perturbado. Eu acho, sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, apesar de o senador Luiz Henrique estar morto, tem que resolver essa questão. Não é porque o senador Luiz Henrique morreu, sim, então arquiva, não. Tem que resolver essa questão. O senador Luiz Henrique não aceitaria deixar a vida sem que isso fosse resolvido no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Desculpa que o senador Regufo, depois o senador Hélio José e, para concluir, então, o senador Valdir Raupp. Senador Dário, eu quero aqui... Eu quero aqui deixar o meu abraço a toda a população de Santa Catarina que escolheu o senador Luiz Henrique para lhe representar aqui no Senado Federal. Quero também fazer minhas as suas palavras, dizer que Vossa Excelência tem uma responsabilidade ainda maior, porque com a ausência do senador Luiz Henrique, vai aumentar a responsabilidade e a cobrança sobre Vossa Excelência. E dizer que eu só lamento que um político ele só tenha o seu valor reconhecido pelas pessoas quando não está mais entre nós, quando não está mais aqui. O senador Lindbergh falou muito bem desse processo crescente de criminalização da atividade política, e eu considero que é o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma. Os desvios de dinheiro público, os roubos de dinheiro público, isso tem que ser punido com rigor, para o bem do contribuinte. Mas não se pode generalizar e não se pode criminalizar a atividade política. Porque ao se criminalizar a atividade política, a sociedade corre o risco de tirar da política não o bandido, mas a pessoa de bem. E o senador Luiz Henrique foi uma pessoa de bem, uma pessoa que muito educada, muito afável no trato humano. Nas últimas semanas aqui nós conversamos algumas vezes e tenho certeza que vai ser uma grande perda para a população de Santa Catarina e também para o Senado Federal. Obrigado. Senador Hélio José. Alô, senador Dário Berger, meu vizinho aqui de ala, né? Realmente esse é um momento muito difícil, né? Porque Vossa Excelência sabe o tanto que o Luiz Henrique era admirado por todos nós, meu ídolo. Eu acompanhei a Constituinte de perto, porque naquela época eu estava coordenando um sindicato importante, o Sindicato dos Eletricitários, e também era diretor da Central Única dos Trabalhadores ACUT, e vi o tanto que o senador Luiz Henrique foi importante para nós, trabalhadores e democratas, quando ele coordenou o MUP, né? E o MUP foi fundamental para contrapor o Centrão, naquele momento difícil de discussão dos direitos sociais, naquele momento difícil que o Brasil passava. A questão daquele trabalho que ele fez junto com Mário Covas e vários outros democratas daquele período, né, os colegas do PT e outros, foi, assim, fundamental. Deve-se muito dos direitos sociais hoje à atuação do nosso querido senador Luiz Henrique.
Eu tive ontem lá em Santa Catarina, vi o sofrimento do povo, né, a emoção estampada em cada um, né, um contingente enorme de pessoas. A nossa presidenta da República, com toda a emoção, colocando o sentimento de uma nação, a perda de um filho tão bacana, tão honrente, igual o senador Luiz Henrique, né? Eu confesso para você que acho que nós perdemos um grande homem, o céu ganhou uma pessoa extraordinária, um universalista. A gente viu o entusiasmo que o senador Luiz Henrique tinha na relação com os outros povos, com a Rússia, com os outros países, nesses grupos de trabalho, República Tcheca, Eslováquia. Foi um incentivador, inclusive para mim. Hoje eu assino praticamente todos esses grupos aí de integração dos povos. E o Luiz Henrique era aquele cara sempre simpático, aquela pessoa assim que estava sempre para te dar uma palavra assim de apoio, de construção, né? Então a gente perde muito, a tecnologia perde, a democracia perde-se o povo de Santa Catarina, perde nós, o Brasil. Eu que sou senador do Distrito Federal, sei o tanto que a importância, a concepção municipalista, esse pacto federativo, essa discussão toda importante que nós estamos fazendo agora, a reforma política. O tanto que o Luiz Henrique, nosso senador, era um entusiasta da necessidade de fazer a reforma política. Acho, inclusive, ontem lá estava também o presidente Renan e vários outros senadores nossos em Santa Catarina, que até em homenagem ao nosso querido senador Luiz Henrique, a gente deve, de fato, fazer a reforma política que o Brasil tanto espera, até em homenagem a esse grande homem que foi o senador Luiz Henrique. Eu quero fazer das suas palavras, a palavra dos outros excelências que me antecederam aqui, as minhas palavras também, porque tudo que se falar do nosso senador querido Luiz Henrique é pouco, pelo o que ele representa e representa para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, senador Hélio José. E agora com a palavra o senador Waldir Rapp. Senador Dário Berg, Joinville, Santa Catarina, o Brasil, perdeu um grande homem público. Um homem diferente. Luiz Henrique era diferente. Ele ocupou praticamente todos os cargos que a política nos proporciona. Prefeito, por 3 vezes, deputado, várias vezes, governador, por 2 vezes, seria de novo. O que fala em Santa Catarina é que se ele não tivesse partido e fosse candidato daqui a 3 anos, seria eleito no primeiro turno. É quase unanimidade. Foi ministro, presidente do nosso partido, presidente nacional do PMDB, e tinha o PMDB no coração. Tinha o 15 do PMDB. Tanto é que, né, por ironia do destino, faleceu no ano 15, às 15h15. Então, é muita coincidência, porque ele tinha realmente o PMDB. Possa concluir a parte e o nobre senador Dário Berg possa concluir o pronunciamento dele, senhor presidente. Muito obrigado. Parafraseando o Santo Agostinho, Luiz Henrique não nos deixou. Ele apenas está do outro lado, no andar superior. Que Deus possa confortar a família, os catarinenses, seus amigos, e que possa acolher no lugar que ele merece. Muito obrigado. Quero agradecer aos senhores senadores e, no momento em que já não vejo mais o nome do eminente senador Luiz Henrique da Silveira no painel desse cenário, quero ainda acrescentar que, por onde ele passava, demonstrava extraordinária grandeza. Pois grande é aquele que enxerga o futuro com respeito e humildade às pessoas. Dedicou a sua vida a servir, a ajudar, a somar, a multiplicar ações, obras e projetos que levou dignidade a milhares e milhares de catarinenses. E tudo que ele fazia com coração.
Haverei de carregar e trazer comigo a lembrança dele, e buscarei respeitar seus ideais, seus sonhos e esperanças, que conheci na convivência que com ele tive. Eu posso garantir aos senhores senadores e às senhoras senadoras que nós juntos somos capazes, iluminados pela chama viva do exemplo do senador Luiz Henrique, buscar as mudanças que irão nos levar a sermos o país e a nação que sonhamos e podemos ser. Obrigado, senhor presidente. Era isso. Cumprimentos o senador Dário Berger, e que honrosa e sensível atribuição me passou há pouco o senador Paim de substituí-lo aqui por alguns momentos, quando se reverencia tanto a memória do nosso extraordinário Luiz Henrique. Não convivi tanto quanto os senhores como parlamentar, porque sou parlamentar novo, mas convivi com o Luiz Henrique como jornalista, incontáveis vezes. Nos encontramos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e aprendi a admirar, como aliás todo o Rio Grande do Sul aprendeu a admirar, principalmente o governador. O governador Luiz Henrique, por duas vezes, que revolucionou a economia do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina é hoje um estado que nós, no Rio Grande do Sul, vemos com muita admiração pela prosperidade que nós ainda não estamos conseguindo acompanhar. E isto identifica bem o homem que foi Luiz Henrique da Silveira, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador duas vezes, ministro, sempre como modelo de integridade, de transparência, de cordialidade, de cultura. Então, de fato, nós hoje estamos aqui reverenciando um daqueles políticos que o Brasil inteiro exige. Quando recebi a notícia ontem à tarde, na minha Porto Alegre, chovia, no domingo era uma tarde fria e feia, e parece que ficou tudo mais triste ainda com a súbita perda. E nós haveremos de relembrar a memória e o legado de Luiz Henrique. Disse bem há pouco o senador Cristóvão, ele já deu uma grande contribuição a este Senado no corrente ano, quando tentou trazer uma proposta nova e conseguiu um apoio bastante significativo. E as ideias do Luiz Henrique, principalmente batendo tanto na necessidade de termos realmente um pacto federativo, que é a maior carência desse Brasil. Enquanto nós não tivermos uma melhor distribuição das verbas públicas, nós continuaremos deplorando esta situação que o Brasil está vivendo. E mais do que ninguém, esta pregação era feita aqui por este extraordinário senador que nós estamos perdendo. Em campo por inteiro o seu pronunciamento, e vamos dar então seguimento.